A paz do Senhor Jesus, minha amada família de Cristo, seja bem-vindo aqui. Você que está passando pela primeira vez, se inscreve. Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui da Alemanha e que você possa receber a sua porção do Senhor aqui da Alemanha para ir para onde você está, porque o nosso Deus é um Deus de perto e também um Deus de longe. Amém, meus amados? Você não veio aqui por acaso. A gota profética que o Senhor tem para nós hoje está aqui no livro de Atos, no capítulo 26, onde nos diz assim: Então Agripa disse a Paulo, o rei Herodes Agripa, não é? Disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Glórias a Deus. Eu podia parar aqui, mas eu vou continuar mais um pouquinho aqui. O rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Glórias a Deus. Meus amados, a primeira coisa que nós podemos entender nesta situação é o apóstolo Paulo tendo que, diante daquela situação em que ele já estava preso, não é? Ter a oportunidade de falar com aquele rei e prestar a sua defesa. Muitas vezes, nós que servimos ao Senhor, que estamos caminhando com Deus, somos sim, muitas vezes, alvo de acusações que não merecemos, de situações que nós não criamos nada para que aquilo chegasse àquele ponto. Mas hoje aqui, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor disse: filha, começa a liberar a palavra dizendo: eu estou dando a ordem, oportunidade haverá para a sua defesa. Amém, meus amados? Deus está falando, seja qual foi a situação que você injustamente foi colocado através dos seus acusadores em situações, Deus está dando a oportunidade. Ele vai dar a oportunidade para a sua defesa. Deus é aquele que ele dá a oportunidade de nos defendermos, não importa se é diante dos pequenos ou se é diante dos grandes. Paulo, primeiramente, tentou se defender diante ali do governador, mas agora ele estava diante de um rei. Mas a oportunidade foi dada. E o interessante, meu amado, que Deus fala para mim aqui e para você é que, olha que tremendo. Ele disse: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje aqui em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. Paulo estava ali numa situação de tristeza, Paulo estava ali numa situação de angústia, sendo perseguido, sendo acusado, sendo preso, mas mesmo em meio àquelas cadeias, ele não permitiu que nada lhe roubasse a alegria da salvação. Ele estava feliz porque diante de todos aqueles problemas que ele estava passando, a sua fé estava firmada não no que ele via, mas no que ele cria. E ele sabia, sim, que o seu Jesus, o nosso Jesus, vive e em breve se levantaria ao seu favor. E não importava qual era a situação. O Senhor também diz para você hoje,
Talvez a sua situação esteja em uma situação de angústia, de questionamento, e você não entende até que ponto que essa situação tem desenrolado, mas o Senhor vem dizer, não deixa o inimigo roubar a alegria da tua salvação. Não deixa o inimigo roubar a alegria de você saber que problemas vêm e vão, mas o importante é que não permitimos que estes problemas tirem a nossa comunhão com Deus, tire a nossa alegria de saber que, apesar de tudo, o mais importante nós temos, que é a comunhão com Deus. E operando o Senhor, quem impedirá? No tempo oportuno, Ele colocará tudo ao seu favor. Aqui, meus amados, Paulo, glórias a Deus, ele teve a oportunidade de claramente mostrar a sua defesa. E no final desta situação, o rei Agripa olha para o governador, para Festo, e diz, eu não vejo nenhuma razão para que este homem seja acusado de morte. Rei, o veredito que o Senhor tem para você no final, no desenrolar dessa situação mal resolvida, que foi criada com o seu nome, com a sua vida, com a situação que você está vivendo, o veredito é que não haverá acusação contrária contra ti. Não haverá. Tire a angústia, tire o questionamento, porque no tempo de Deus, Ele vai mostrar claramente aqui diante dos grandes que você é inocente. Amém? O rei Herodes Agripa aqui, ele disse claramente que não via nada para que acusassem a Paulo. E quando Paulo estava desenrolando a sua defesa, ele disse que estava sendo acusado porque ele estava pregando a Cristo, aquele que os profetas e Moisés tinham falado a respeito, aquele que seria perseguido, que sofreria e que ressuscitaria. E isso estava sendo para eles inconcebível, eles não estavam querendo aceitar algo que já vinha desde a história dos antepassados dele, confirmando que haveria de acontecer. Era aquela crença que ele tinha no Cristo. E ele diz bem assim, por que o senhor acha? Ele diz ao rei Agripa, ele diz aqui, bem assim, por que você acha que é tão impossível, assim, da minha forma de falar, é que o Senhor ressuscite os mortos. Estão querendo me acusar porque eu estou crendo que Jesus está vivo. Eu estou pregando que Jesus Cristo Nazareno está vivo. E por que vocês acham tão impossível que Deus ressuscite os mortos? Não é? Segundo já Moisés, já os profetas falavam. Porque na história de Israel era uma história, né, meus amados, de que havia essa promessa sobre Israel. Quando nós vemos ali em Ezequiel 37, Deus promete que ele vai dar vida aos ossos secos. Que há a promessa de reavivamento, há a promessa de ressurreição. Não é? O povo de Israel era um povo que vinha de um ventre que tinha sido morto. E Deus fez surgir a vida. Sara, matriarca, não é? Do povo de Israel, a esposa de Abraão, ela tinha o que? Uma promessa de vida no ventre que estava morto, que estava estéril. E ali o povo de Israel sabia que Deus é um Deus que ressuscita, que faz criar vida aonde não tem vida. E naquele momento, Paulo aproveitou aquela oportunidade para, de certa forma, e diretamente pregar Cristo até para o rei. Ele ficou feliz, meus amados, porque diante daquela angústia que ele estava vivendo como ser humano, ele poderia estar angustiado se ele não tivesse a fé firmada em Jesus. Mas quando nós temos a fé firmada em Jesus, até diante dos nossos problemas, nós encontramos uma forma de evangelizar, de dar o nosso testemunho que Cristo vive.
E era assim que ele estava feliz. Mesmo no meio da angústia, ele não estava vivendo só o problema dele. Ele aproveitou que naquela angústia, ele, já que estava, Deus tinha aberto a oportunidade para ele estar diante de um grande, de um rei, então vamos pregar Cristo a ele. Quantas vezes, diante dos nossos problemas, nós nos sentamos diante de pessoas, ao lado de pessoas, numa circunstância que nem esperávamos, pessoas de uma posição mais alta que nós na sociedade, e ali ela começa a conversar da situação e tudo, e há uma oportunidade para, no meio daquela conversa, de dizer o porquê daquela situação, nós pregarmos a Cristo, e nós deixamos passar. E nós deixamos passar. Só que quando há a chama do amor pelas almas e nós pregamos a Cristo no meio dos nossos temporais, no meio das nossas lutas, nós encontramos uma forma e uma oportunidade de mesmo assim testemunhar como vale a pena esperar no nosso Deus, testemunhar como somos pessoas de fé. Há uma alegria que ninguém pode roubar, que é a alegria da salvação. É a alegria que no meio da nossa angústia nós esquecemos da nossa angústia, porque nos faz feliz ter a chama de Cristo, a chama do Espírito Santo em nós, e ter no meio daquele momento, esquecer da nossa angústia, do nosso eu, por aquele momento, para pregar a Cristo e trazer vida para outras vidas. Paulo se sentia assim e ele não perdeu a oportunidade. Ele não estava só pensando na angústia do que ele estava passando, mas ele disse: aqui eu também tenho uma oportunidade de pregar a Cristo. E o Senhor fala isso para mim e para você, no meio das oportunidades do dia a dia, talvez no meio de uma sala de uma espera de um advogado, talvez no meio de uma sala de espera de uma clínica de médicos. Tem pessoas ali ao seu redor que a oportunidade seja única de escutarem através da sua vida, o que é que você veio fazer aqui, por que você está enfrentando esse problema, qual é o problema de saúde, a situação, e ali você pregar Cristo. E ali você falar não do seu problema, mas falar do Deus que é capaz de dar vida à sua vida em qualquer circunstância, em qualquer área. Amém? O Senhor está falando aqui, não perde a oportunidade. No meio da angústia do que você estiver vivendo, deixa a angústia por um momento, para sentir a alegria da salvação, de trazer luz para as trevas que está a vida de alguém. O rei Agripa aqui no final disse para Paulo que por pouco ele foi convertido a esse Cristo que Paulo estava falando. Paulo pregou. Ele teve a oportunidade. Ele não pode dizer diante de Deus no dia do grande tribunal que ele não teve a oportunidade de Cristo ser pregado. Se ele aceitou ou não, é com ele. Mas Paulo, com certeza, terá o seu galardão. Não espera nem mais um momento para, diante das circunstâncias diárias, você deixar de testemunhar o poder de Deus de dar vida a outras vidas. O poder de Cristo de dar vida àquilo que parecia morto. Dar vida a um casamento que estava totalmente ali na escuridão, faltando vinho novo, faltando vida. E Deus vem e trouxe vida. Não deixa de testemunhar o que Deus fez na tua vida, porque isso vai trazer vida para outras vidas. Amém? E aqui, meus amados, Deus fala conosco também, falando claramente que aquele que vive em Cristo, ele não se apega ao momento, ao que ele vê, mas à promessa que ele carrega. Há 2 anos antes disso acontecer, o Senhor tinha aparecido a Paulo numa visão e tinha dito que era necessário ele ir a Roma. Ele iria para Roma. Então, Paulo ali, mesmo fazendo ele sabia que mesmo que ele fizesse a melhor defesa possível para a situação dos acusadores dele ali, ele não ia ser liberado naquele momento. Ele já tinha apelado para Roma, porque ele sabia que essa era a vontade de Deus. Então, meus amados, fica atento ao que Deus está falando para você. Tem situações que não dá para a gente deixar de enfrentar, porque vai fazer parte do processo do que Deus tem, e o que Ele tem é muito maior e é necessário passar por aquilo.
Paulo teve que passar por essas situações, mas ali ele teve a oportunidade de pregar para Festo, o governador, ele pregou a Cristo. Para o rei Agripa, Herodes Agripa, ele pregou a Cristo. Se eles aceitaram ou não, é com eles. Mas Paulo terá o galardão de não ter recuado, não ter se acovardado, não ter vergonha do evangelho de Cristo. Porque ele sabia que não era aquela defesa que o livraria de ir para Roma. Porque Deus já tinha determinado e já tinha revelado para ele 2 anos antes. Então, a única coisa que ele viu, o propósito que ele viu naquela situação, ele estar diante daquele homem grande, foi: eu não vou perder a oportunidade de pregar a Cristo. Que possamos ter essa sensibilidade no Espírito Santo, de ter consciência diante das pessoas que Deus faz no meio dos nossos problemas e provações, nós termos essa conexão, termos contatos, ainda que momentâneo, e pregarmos a Cristo dentro daquela situação. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para, dentro daquela situação, não conversar do dia a dia do porquê que você está ali naquela clínica, do porquê que você está ali naquele escritório, e levar a Cristo. Você não vai ficar sem o seu galardão. E um dia Deus vai cobrar de nós, meus amados. Deus vai cobrar de nós. Então eu estou aqui para lembrar você a alegria da salvação, a alegria de você ser salvo, ser resgatado, ser regenerado, ser transformado pelo Evangelho de Cristo. E quando você sentir essa alegria, não fique contente só porque é você que foi salvo e queira espalhar esse evangelho da paz, da transformação, da salvação, só para a sua família. Porque muitos têm a consciência e querem levar a salvação quando são salvos, sim, mas a preocupação é salvar os deles. E muitas vezes Deus quer que a gente deixe de ser egoístas, de pensar só primeiramente nos nossos e, diante de qualquer circunstância, pregar a Cristo. Pregar a Cristo. Porque haverá galardão para aquele que obedecer à palavra de Deus. Paulo foi obediente a Deus. O Senhor falou que ele teria que ir para Roma e ele, quando entendeu que era a hora de apelar, ele apelou para ir para César, ele apelou para ir para Roma. Por quê? Porque tem processos na nossa vida que, quando Deus revela, você vai passar por isso, nós não podemos recuar ou tentar agir de toda forma para que não tenha que passar por aquilo. É mais sábio entender a voz do Espírito Santo, a estratégia que ele está dando, até mesmo quando ele está avisando antes de acontecer, mesmo que seja algo difícil. Para Paulo não era fácil. Mas sabe o que aconteceu, meus amados? Sendo obediente ao propósito de Deus e apelando para ir para Roma. Paulo, ele que já era conhecido, sim, por ser o apóstolo dos gentios, na região, em todo Israel, não é? E nas regiões que ele esteve antes de vir para Israel, onde o Senhor o enviou para as ilhas ali, gregas, para toda a região que ele primeiramente tinha pregado aos gentios. Ele poderia ter se contentado e achar que a missão dele estava cumprida, não era? Mas não, ele foi sensível e saber que tinha que passar por aquele julgamento, tinha que enfrentar não só um julgamento. Ao ir para Roma, Paulo enfrentou tempestades que quase morreu. Quase morreu. Porque um servo de Deus fiel, ele enfrenta tempestades que é quase como que algo quase que chegando a tirar a vida mesmo, a alegria de viver, a vida que há às vezes no casamento, a vida que há na prosperidade financeira, muitas vezes é por ser fiel a Deus que passamos por estas provas. Não é por pagar preço, não, é por pagar o preço da obediência. Existe uma obediência, existe um preço para a obediência também. E as pessoas esquecem, elas acham que existe um preço para pagar só pela desobediência. Paulo pagou um preço altíssimo pela obediência. Por obedecer a Deus e apelar para Roma, ele teve logo que em seguida enfrentar um naufrágio. É assim, meus amados. Existem tempestades que não dá para nós ignorarmos, porque ela faz parte do processo para um propósito muito maior que Deus quer fazer em nossas vidas.
Através da obediência de Paulo, ele teve que enfrentar um julgamento, ele teve que enfrentar um tribunal, ele teve que enfrentar acusações, difamações, ele teve que enfrentar um naufrágio, mas ele chegou a Roma. E chegando a Roma, Paulo, hoje, nós sabemos que ele foi o responsável, através dessa atitude de entrega a Deus, entrega ao Evangelho, de sofrer, pagar o preço, não por desobediência, como os muitos dizem, mas por obediência a Deus, ele permitiu ser usado por Deus com plenitude para o que Deus queria. E por causa disso, ele chegou até a Roma. E chegando até a Roma, foi a porta de entrada para que o Evangelho de Cristo chegasse em toda a Europa e fosse expandido aonde Deus queria e que precisava chegar. Amém? Que possamos ter essa sensibilidade. Muitas vezes não adianta querermos fugir e pular processos. Nós temos que enfrentar, e quando Deus revela, você vai passar por esta prova, você dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Agora não me deixes nem um minuto. Me fortalece na força do teu poder. E, meus amados, quando nós fazemos isso, quando nós não lutamos contra a vontade, o processo e o propósito de Deus nas nossas vidas, há um preço para chegar até aí, para pagar por obediência, mas há também uma honra sem tamanho de Deus para aqueles que resolvem passar pelo processo por ser obediente a Deus. Paulo nem imaginaria, mas ali estava o maravilhar do agir de Deus na vida dele, para ele também ser o precursor do evangelho aqui na Europa. E através disso, quantos foram abençoados por causa de um sacrifício de obediência de um homem que pagou tão caro por sua obediência, por amor a Deus, por amor ao evangelho, por amor a nós, por amor às almas. Amém? Que possamos entender isso e entender que nós não estamos aqui só para que a graça maravilhosa chegue e fique em nós, mas ela deve ser passada, repassada. Essa transformação linda que Deus fez em nossa vida, tem que haver em nós a vontade de salvar outras almas, de através do nosso testemunho, através da nossa vida, resgatar almas das trevas para a luz. Foi para isso que Deus me fez. E eu abracei esse chamado. Mas foi para isso que Deus te fez também, porque o ID é para todos nós. Então não perde mais nenhuma oportunidade, onde você estiver, de falar de Deus. E o Senhor é aquele que te trará uma alegria tão linda ao resgatar uma alma, a ganhar uma alma para Jesus, como Paulo ali, no meio da prisão, no meio de tantos açoites, de tanto sofrimento. Tudo que ele sentiu foi alegria de se ver diante de um rei e poder ter a oportunidade de falar de Cristo para ele. Que possamos ter essa chama em nossos corações, porque Jesus está voltando e ele vai perguntar para mim e para você: o que foi que você fez com os talentos que eu te dei? O que foi que você fez com essa graça maravilhosa que chegou na sua vida e você não teve amor ao próximo para de alguma forma falar de mim e trazer aquele que estava precisando de consolo, aquele que estava precisando se sentir amado, se sentir abraçado por mim, por meu evangelho, através de você? O que foi que você fez? Que possamos fazer a vontade de Deus, que possamos fazer o ir de Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele vai requerer de nós, de cada um de nós, o que nós fizemos com o tempo de vida que ele nos deu, com a salvação que chegou na nossa vida e com a ordenança que ele deu para obedecê-lo e fazer o ir e falar dele e ganhar almas para ele. Amém? Que hoje possamos refletir. Talvez você estava pensando uma palavra para você, para o seu dia a dia, no problema atual que você está vivendo, e Deus está apenas dizendo: todo esse processo que você está passando é eu te aprimorando, eu te refinando, eu te capacitando para que através de você
outras pessoas sintam o amor de Deus e possam ser resgatadas através da sua vida, das trevas para a luz. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, ó Deus eterno, eu te clamo para que sejamos servos, Deus, obedientes à tua vontade. E a tua palavra nos diz para termos amor ao próximo como a nós mesmos. E não existe amor maior, Senhor, do que olhar para uma alma que está em angústia, que está em sofrimento, que está em aflição. Sabemos que ela precisa, que só há solução para ela, que é ser convertida ao Evangelho de Cristo, que é sair das trevas para a luz e podermos permitir ser o teu testemunho vivo, ser a Bíblia que anda e que fala e que chega até aquela pessoa e resgatá-la das trevas da luz, para a luz. Então, Deus amado, eu te clamo em nome de Jesus, que haja mais amor ao próximo, ao teu povo. Aviva a chama do amor ao próximo, Senhor. Aviva a chama para que tenhamos misericórdia das almas que diariamente estão indo para o inferno, porque aqueles que estão ao redor, que conhecem a palavra e poderiam, com testemunho de vida, trazê-los para ti, preferem ficar calados. Ó Senhor, não permita que possamos perder mais nenhuma oportunidade de falar da tua graça maravilhosa, ser um instrumento de paz, de restauração para casamentos, de restituição de vida financeira, de salvação, de vida eterna em abundância para aqueles que o Senhor conta que sejam resgatados através das nossas vidas. Nos capacita e põe em nós agora mais amor pelas almas, mais amor para obedecer o teu comando. E podemos, Senhor, diante de ti um dia, olhar para o Senhor e o Senhor dizer: sejam bem-vindos, meus filhinhos amados, porque fostes fiéis no pouco, fostes fiéis em me obedecer no que eu pedi, e no muito eu te colocarei. Em nome de Jesus. Amém.